Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma videoaula. Nessa fase final da nossa disciplina de planejamento estratégico e governamental, eu tinha comentado que eu ia trazer para vocês algumas informações mais ligadas à prática mesmo do planejamento governamental no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje algumas informações sobre a União e sobre os estados. Conforme a gente já vem conversando, né, nas aulas anteriores, o planejamento estratégico no contexto, né, do ente público, ele é feito principalmente pelo plano plurianual. Ele é a ferramenta principal de planejamento. Então, durante nossa disciplina, nós vimos a ideia de planejamento no contexto geral, né, de como é que o histórico, a forma de como se prepara para se fazer um planejamento. Depois, nós trabalhamos com a elaboração das etapas do planejamento e orçamento, né, PPA, da LDO, da LOA. Falamos sobre orçamento participativo e, por fim, falamos na aula anterior sobre o controle, né, do orçamento, de como é que esses resultados planejados são controlados pelos órgãos que acompanham o andamento da execução do orçamento. E então, nessas aulas finais, a gente vai ver alguns modelos de plano plurianual, já que a proposta da disciplina trata de planejamento. Então, o plano plurianual é o principal instrumento de planejamento dos entes federativos, né? Então, eu vou, na verdade, mostrar para vocês, porque muitos não têm contato direto com o plano plurianual, né? Então, onde encontrar, como acessar, quais são as principais peças que envolvem esse planejamento. Então, começando pela União, é importante saber que a União, o Estado, o município, o PPA é uma lei que é aprovada pelo Legislativo, né? Lembra que a gente já discutiu isso em aulas anteriores, né? O Executivo, ele propõe, ele apresenta, e o Legislativo, então, ele aprova, e isso se converte em lei, né? E essa lei traz a estrutura geral do PPA, do ente, e uma série de outros anexos são agregados para permitir que tudo aquilo que está planejado seja realmente detalhado, estruturado, de acordo com aquilo que o executivo está propondo. Bom, importante saber que, sendo uma lei, né, ela tem toda uma descrição, né, da estrutura. Então, vocês vão ver que em todos os slides eu coloquei um link embaixo, tá? Nos slides que estão disponíveis no AVA, que não aparece a minha imagem, dá para copiar todo o link e vocês pegarem o link e utilizarem o link para olhar com mais detalhe o plano plurianual. Então, de cada uma das peças, eu coloquei esse link que aí vocês têm como acessar e ver como é que funciona o detalhamento. A União, vocês vão ver que nós estamos no meio de uma gestão, né? Então vai ser o PPA 2024-2027, né? E ele, acessando aquele link que está ali na tela, vocês vão ver que vai aparecer a mensagem presidencial, a lei, essa aqui que eu coloquei no slide anterior, e todos os anexos da lei, que são justamente todas as diversas informações e detalhamento daquilo que o gestor entende que deva ser o caminho de planejamento do ente público. Então, ele é dividido em várias peças, em vários anexos, né, que tratam de diversos pontos. Eu vou abrir um por um aqui, vou colocar o link e um print eu vou colocar o link, né, de cada uma desses anexos e um print da primeira parte para vocês poderem ter uma ideia do que tem cada uma dessas partes do plano plurianual. Então, o primeiro anexo é o anexo das dimensões estratégicas, né? Nesse anexo, o gestor ele coloca a sua visão de futuro até, no caso, 2027, define os principais valores e diretrizes que compreende as dimensões estratégicas do ente público.
os eixos que vão guiar a construção do planejamento como um todo, os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas, né? Então, isso tudo vai estar num único documento que vai ajudar na confecção dos demais anexos, né? Ele é parâmetro para os anexos que vêm na sequência. Vocês vão ver que cada um desses anexos ele tem alguns 20, 30, outros tem 200 páginas, né? Porque vai detalhando cada uma das dimensões estratégicas que o ente público pretende desenvolver nesse quadriênio que compõe o plano anual. O outro anexo é o anexo das informações macroeconômicas, né? Então, ele faz uma projeção das despesas a partir dos objetivos estratégicos estabelecidos e dentro do contexto macroeconômico que se espera para esse período 2024, considerando, né, a evolução do que vai acontecer na economia durante esse período. Depois nós vamos ter anexos que são mais, digamos assim, bem pontuais, né, daquilo que o ente público pretende. Vocês vão ver que esse anexo, que é o anexo dos programas finalísticos, ele é um documento grande e que tem, em cada página, praticamente, um programa de governo e a destinação de recursos que ele pretende investir naquele programa. Então, ali tem um objetivo geral, tem objetivos estratégicos, tem um público-alvo e depois tem uma descrição da despesa corrente, da despesa de capital e de outros recursos que se pretende alocar nesses projetos, através de parcerias ou de outras formas, que resultam, então, em recursos que vão ser utilizados para atingir esses programas de governo. Então, esse documento ele é muito importante porque ele define quais são os programas prioritários daquela gestão. Conforme eu já comentei em outros momentos, se no plano plurianual não tiver um programa focado em determinada ação que a sociedade acha importante, ela não vai acontecer, ela só acontece se ela conseguir estar enquadrada dentro desses objetivos estratégicos que pretendem aquele programa. Vocês vão ver que vai aparecer, esse aqui é um programa agropecuária sustentável. Claro, pela ordem alfabética vai aparecer primeiro uma agropecuária, agricultura e tal, mas vocês vão ver que são uma quantidade bem grande de projetos, programas, né, que são elaborados. Esses são os programas finalísticos, aqueles que estão relacionados à finalidade de gestão e à decisão e de interesse do gestor. Depois nós temos os programas de gestão e manutenção, tá? Que aí você sempre tem um link ali embaixo. Quem quer olhar um anexo, só procura o anexo daquele link. Programas de gestão e manutenção, aí são programas de governo em que são definidos a quantidade de recursos que vai ser destinado, mas eles são para atender às atividades de gestão. Por exemplo, esse aqui é para manutenção do Ministério Público. Então, é um programa de gestão e manutenção do Ministério Público. Para cada ente tem um programa de gestão e manutenção, que é o que vai garantir o gasto de pessoal, de despesas correntes e de investimentos para cada um desses envolvidos, né, na gestão, seja lá o Ministério Público, seja os ministérios, né, que compõem a estrutura governamental. Vejam que aqui é um valor bem expressivo, né, porque ele está em milhares de reais. Então, são 40 bilhões de reais, né, previstos para esses 4 anos para esse programa de gestão do Ministério Público. Depois nós temos as agendas transversais, que também são programas de governo, em que há um detalhamento de determinadas ações. Vocês vejam que esse aqui é o programa, aquele mesmo que eu vi, que a gente falou lá no início. Então, aqui tem um detalhamento de metas e de ações que vão ser realizadas em cima daquele valor que foi previsto lá no programa, como um programa finalístico, né, naquele primeiro anexo. Tá? Então, ali tem o objetivo e tem os objetivos específicos, identificando, então, em cada objetivo, metas para cada um dos períodos para serem, digamos assim, mais detalhadas as informações.
Claro, alguns desses programas, a questão de transversal é porque tem alguns desses programas que se associam com outros, né? Então, aqui tem a construção disso. Vocês vão ver que são vários quadros em cada uma dessas ações que o ente público entende ser importante. Ah, o anexo 6 é das prioridades do PPA, então ele também associa as metas de cada um dos programas às chamadas ações governamentais de interesse político, digamos assim, do gestor, né? Então, nesse caso aqui, o combate à fome e a redução das desigualdades. Então, aí o programa de agropecuária sustentável, ele vai ter algum objetivo que está relacionado a a esse combate à fome. Então, por exemplo, ali, ampliar o acesso do produtor rural aos instrumentos de mitigação dos riscos climáticos, né? Então, ele vai ajudar a reduzir a desigualdade do produtor rural através desse investimento que vai ser feito através desse objetivo e ali tem então as metas diz a unidade, né, de quantidade de produtores que vão ser atingidos e tal, então, em cada um dos anos. Vocês vejam que isso aí tem que ser uma coisa muito minuciosa, muito detalhada, porque ela está projetando 4 anos. E é aquilo que eu falo sempre, se não está na projeção, se não foi previsto esse objetivo, se não está, não vai ter recurso para isso, porque aí já tem os outros que estão comprometidos com o que está presente, né, nesse documento todo. Depois vem o anexos de investimentos plurianuais. Então, aqui ele está voltado também para gestão e manutenção, mas focando na questão do investimento, né? Quanto que é e quais são os objetivos de recursos destinados para investimento, para obras, em cada um dos programas. Aqui aparece novamente o programa de manutenção do Ministério Público, que é o que aparece primeiro na ordem, mas vai ter todos os demais ministérios também estruturados nessa ordem. Os investimentos do Congresso é um outro anexo que também é de investimento plurianual, mas ele está associado àquilo que é negociado com os parlamentares, né, em cima das emendas e tal, que focam objetivos específicos. Então, aqui nós temos recursos hídricos, né, água e quantidade, qualidade, para sempre é o nome do programa, né, e ali tem, então, uma ação que está voltada para atender esse programa. Então, aí esse anexo vai ter essas informações detalhadas com essas finalidades. Aí depois, por fim, tem o anexo de investimento em estatais. Lembram que eu disse para vocês que o orçamento fiscal, a gente tem o orçamento fiscal da Seguridade Social e aí o orçamento de investimento em estatais. Então, essa parte do plano, ela vai servir para direcionar o investimento que vai ser feito nas estatais, em termos de manutenção e conservação da estrutura das estatais. Então, vocês veem que o nome do programa é Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais. E aí nós temos a descrição das empresas, né, e das ações que vão ser feitas de investimento. Tá? Então, o plano ele é uma projeção de tudo que se pretende investir tanto em empreendimento como também tudo que se pretende gastar como despesas para manutenção do ente público durante os 4 anos que o plano está previsto. Tá? Então, nós vimos da União, ali tem o link, aí vocês quiserem, podem explorar isso com mais detalhes. E aqui tem também do estado do Rio Grande do Sul, né? Todos os estados, cada um tem o seu plano plurianual, de acordo com a sua constituição estadual. O do Rio Grande do Sul é um plano plurianual também que segue mais ou menos essa linha do governo federal. Então, ele também é aprovado uma lei no legislativo e também tem anexos. Só que ele tem uma outra estrutura de apresentação, né? E pelo link vocês vão poder chegar ali. E aí ele vai ter, no caso do Rio Grande do Sul, ele tem um mapa estratégico do governo, tem um macro metodológico, né? E
e mais algumas outras informações que vão sintetizar o que se pretende fazer. O do Rio Grande do Sul tem uma característica de colocar uma síntese setorial, né? Então vocês veem que ali aparece assistência social, segurança, saúde. Se vocês entrarem no site, vocês vão clicar em cada um daqueles itens ali e cada um vai ter um relatório com a projeção dos investimentos que vão ser feitos nesse período de 2024-2027 em cada uma dessas áreas, cada um desses setores que estão previstos ali. E isso é uma forma de construção do planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. É importante que tenha, eu vou mostrar para vocês na sequência, que tem a lei e tem um relatório de regionalização em que tem um detalhamento bem grande de todos os programas. Então, a lei também, ó, vejam que é uma lei, a lei também vai definir, ali diz, ó, Estado próspero, planejamento e governança da gestão, sociedade inclusiva, justa e feliz, desenvolvimento econômico inovador. Essa é a proposta do que eles querem como projeção dos 4 anos do governo de planejamento, né, em cima do que o governo está exercendo. E aí depois vai ter os valores, né, totais previstos no plano plurianual para esse período. E aí, ó, isso que eu estava falando para vocês, tem esse caderno de regionalização, é semelhante àqueles anexos que existem da União, por isso que eu disse que cada um tem o seu estilo, né? É um anexo em que aparece, esse é um anexo grande também, são mais de 200 páginas, em que vai aparecer os programas temáticos da mesma forma. E aí vai sendo descritas as metas, né, de acordo com os objetivos e as iniciativas e qual o órgão responsável por cada um deles. Então, nesse caso aqui também, a agropecuária, porque a ordem alfabética é o primeiro projeto que aparece, né? Então, o nome do programa é Agropecuária Pujante e Sustentável, e aí ação programática é o apoio à implementação da produtividade e da sustentabilidade da agropecuária gaúcha. E aí vai ter né, várias ações programáticas, e dentro dessas ações programáticas, então, tem iniciativas, tem o órgão, tem a descrição do que é o produto, a unidade de medida e a meta que se pretende atingir durante esse período, no qual vai ter, então, uma destinação de recursos para atingir essa meta que está projetada. É interessante, eu coloquei aqui só por curiosidade, mas é interessante que o Estado do Rio Grande do Sul, ele fez, na época da construção, um processo de capacitação para a elaboração do PPA. Então, a gente entrando ali, tem um módulo de cada um para explicar um histórico de como é que é o planejamento no Brasil e os atuais instrumentos de planejamento, a elaboração do PPA do Estado, os indicadores e as avaliações de políticas públicas, a regularização das políticas, e né, na forma de apostila, com aulas síncronas. Então, quem quer aprender mais sobre plano plurianual, é uma possibilidade ali de explorar essa capacitação que o Estado do Rio Grande do Sul elaborou e propôs aqui. Então, pessoal, mais para dar uma noção, uma ideia. Usem os links para explorar isso, né? Às vezes a gente não sabe, eu sei que é só entrar no Google procurar que a gente acha, mas às vezes a gente acaba não explorando essa possibilidade para entender melhor como é que é. E até para saber que o plano plurianual ele tem diversas dimensões, né? A gente às vezes, dependendo da unidade que a gente está atuando, a gente tem uma noção de como poderia ser o plano plurianual ou como é desenvolvido na nossa unidade, e às vezes ele a nível federal, a nível estadual, ele é um pouco diferente, então é importante a gente ter a oportunidade de olhar, porque serve como uma informação, né, pelo menos de como é estruturado, de repente pode ser útil para aprimorar a forma como é feito o planejamento plurianual nas unidades onde vocês estão atuando. Tá bem, pessoal? Na próxima semana, a última videoaula, a gente vai fazer isso também, analisando um PPA de um município, para a gente ter uma ideia de como é que é a estrutura, né? Não é uma análise do PPA, e sim da estrutura, do formato, só para a gente ter um conhecimento mínimo aí sobre o formato do PPA dessas unidades. Até mais, pessoal!